Olá meninas, tudo bem com vocês? E aí, vamos aí ao nosso segundo vídeo, nosso segundo dia aqui refletindo um pouco sobre a nossa saúde emocional, né? A saúde feminina aí. Então, a gente já viu aí no primeiro vídeo um pouco dessa questão da crise, do confinamento, da pandemia, né? Da quarentena, de todas as questões que estão afligindo aí o nosso feminino. E aí eu disse um pouquinho para vocês, né, que a gente vai falar exclusivamente do feminino. Mas para isso eu escolhi, né, hoje falar e titulei esse vídeo aqui sendo, né, a caixinha do feminino. Por que será a caixinha, né? Vocês vão entender depois quando eu começar a falar um pouco, né, das questões que estão que nos prende, que nos amarra realmente dentro de uma caixinha, tá? Mas antes disso, vamos entender um pouco o feminino. Eu trouxe aqui para vocês, né? Eu gostaria de ler alguns trechos, uns pedacinhos da introdução de um livro que é muito famoso, né? Que muitas mulheres conhecem, mas grande parte das mulheres ainda não conhece, ainda não lê, justamente porque a gente abandona o nosso feminino. E é isso que vocês vão entender um pouquinho nesses trechos que eu vou ler aqui. Esse livro é o Mulheres que Correm com o Lobo, né? Da Clarice Ster. E aí, vamos escutar só um pouquinho. Ela começa o livro dizendo assim: observamos ao longo dos séculos a pilhagem, a redução do espaço e o esmagamento da natureza instintiva feminina. Durante longos períodos, ela foi gerida à semelhança da fauna silvestre das florestas virgens. Há muitos milênios, sempre que nos viramos as costas, ela é relegada às regiões mais pobres da psique. As terras espirituais da mulher selvagem, durante o curso da história, foram saqueadas ou queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à forma em ritmos artificiais para agradar os outros. Então, nesse pequeno trechinho, né, ela está dizendo aqui, eu vou ler alguns outros para vocês, mas ela está dizendo aqui, né, o quanto a gente se abandonou, o quanto o feminino tem ficado esquecido, né, no mais profundo da nossa psique aí. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum: percepção aguçada, espírito de brincalhão e uma elevada capacidade para devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resiliência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação para com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Têm experiência em se adaptar às circunstâncias em constante mutação. Tem uma determinação feroz e extrema coragem. Por que ela está falando dos lobos, né? Porque ela faz uma comparação entre os lobos, as lobas, né? E como isso faz parte da cultura dela, da experiência de vida que ela teve. Então ela acredita que tenha comparações aí, né? E que tenham coisas muito incomuns. Mas o que para mim me chama mais atenção disso são essas questões em comum. Então, percepção aguçada, né? Espírito brincalhão e uma elevada capacidade de devoção. Então vamos pensar um pouco mais aí para frente, né? Aí, mais para frente, ela vai trazendo também, né, que a gente tem aí uma mulher selvagem, que é essa que está esquecida, que é essa que ela compara com os lobos, né, que tem essa intuição, essa percepção selvagem, que é essa que está sempre devoção, né, que está sempre cuidando do outro, dos seus filhos, da sua matilha, nesse sentido. Então, ela vai começar falando assim da mulher selvagem. Não importa a cultura pela qual a mulher seja influenciada, ela compreende a palavra da mulher selvagem intuitivamente. Quando as mulheres ouvem essa palavra, uma lembrança muito antiga é acionada, voltada a ter vida. Trata-se de uma lembrança do nosso parentesco absoluto, inegável, irrevogável com o feminino selvagem. Um relacionamento que pode ter se tornado espectral pela negligência, que pode ter sido soterrado pelo excesso de domesticação, proscrito pela cultura que nos cerca e simplesmente não ser mais compreendido. Então ela está trazendo aí de novo, né, o quanto a gente acabou deixando esquecido essas questões. Vamos lá, mais dois trechinhos aqui.
Quando as mulheres reafirmam seu relacionamento com a natureza selvagem, elas recebem o dom de dispor de uma observadora interna permanente, uma sábia, uma visionária, um oráculo, uma inspiradora, uma intuitiva, uma criadora, uma inventora e uma ouvinte que guia, sugere e estimula uma vida vibrante nos mundos interior e exterior. Quando as mulheres estão com a mulher selvagem, a realidade desse relacionamento transparece nelas. Não importa o que aconteça, essa instrutora, mãe e mentora selvagem dá sustentação às vidas interna e externa. Portanto, o termo selvagem neste contexto não é usado em seu atual sentido pejorativo, de algo fora do controle, mas em seu sentido original, de viver uma vida natural, uma vida em que a criatura tenha uma integridade inata e limites saudáveis. Essas palavras, mulher e selvagem, fazem com que as mulheres se lembrem de quem são e do que representam. Elas criam uma imagem para descrever a força que sustenta todas as fêmeas. Elas encarnam uma força sem a qual as mulheres não podem viver. Sem ela, a visão íntima das mulheres é impedida pela sombra de uma mão e grande parte dos seus dias é passado pelo tédio paralisante ou então em pensamentos ilusórios. Sem ela, as mulheres perdem a segurança do apoio da sua alma. Sem ela, elas se esquecem pelo motivo pelo qual estão aqui. Agarram-se às coisas quando seria melhor afastar-se delas. Sem ela, elas exigem demais, de menos ou nada. Sem elas, elas se calam quando de fato estão ardendo. A mulher selvagem é um instrumento regulador, seu coração, da mesma forma que o coração humano regula o corpo físico. Então, deixa eu pegar só mais um trechinho para encerrar aqui o que eu queria contar para vocês, A mulher moderna é um borrão da atividade. Ela sofre pressões no sentido de ser tudo para todos. A velha sabedoria há muito não se manifesta. Então, tudo que ela está trazendo aqui, é que a gente perdeu aí a nossa conexão com o nosso íntimo, com essa mulher selvagem, com a nossa força, com a nossa essência, como eu gosto de falar. É a nossa intuição, é essa mulher, que sabe de si, que é guerreira, que é selvagem, que entende os processos dela, da natureza, que consegue ter essa intuição, consegue saber para onde ela tem que ir, para onde ela não tem que ir. É uma mulher que tem força, que é poderosa, que consegue saber das suas capacidades. E, como disse ali, a gente há muito tempo tem deixado isso de lado, a nossa modernização. E aí também a questão, como eu trouxe hoje, da história da caixinha. Fomos socialmente, psicologicamente, por uma sociedade que se formou dessa maneira, talvez uma sociedade, talvez não, certamente uma sociedade machista, uma sociedade de homens, onde o poder masculino tomou conta e nos colocou dentro de uma caixinha, Aqui dentro dessa caixinha vem aqui, algumas regras que nos foram impostas, que nos foi passada culturalmente, socialmente. Então, algumas regras e crenças que nos foi dado, para a gente poder seguir este manual. A mulher pode ser mulher desde que ela se enquadre dentro das questões e das regras que estão dentro desta caixinha. Por quê? Por muito tempo, por muito medo, se a gente pegar um pouco a história das mulheres, lá, muito tempo atrás mesmo, na época da Inquisição, das bruxas, onde se acreditava que essa mulher, por ela sangrar, por ela ser forte, por ela poder gestar uma outra criança, ela era temida, uma pessoa que tinha um poder onde ninguém sabia como era esse poder, o quanto poderoso essa mulher podia ser. Então, pelo medo, e pela briga de poder entre um masculino e o feminino, se gerou aí
briga de gêneros também. Então, o homem teve as suas regras, foi impondo isso, né, socialmente, né, ele era o forte, ele sabia de tudo, ele ditava as regras e esse machismo foi acontecendo. E hoje a gente se encontra dentro dessa caixinha. Vamos ver então, né, eu costumo brincar que também assim, essa mulher, ela pode ser uma caixinha de Pandora, né, onde vem aí muitas coisas temidas, muito medo de tudo, mas também muita surpresa, muita coisa bacana sai de dentro, né, dessa nossa caixinha quando a gente aprende a abrir ela. E é esse convite que eu tô fazendo aqui nessa semana com você, que você abra a sua caixinha, que você conheça o que tem no seu feminino. Então hoje a gente vai falar de uma maneira geral, mas você vai olhando aí, vai vendo também dentro da sua caixinha quais são os poderes que estão aí escondidos, guardados ou então soterrados dentro de você. Então, em primeiro lugar, né, uma primeira coisa que sai aqui de dentro dessa minha caixinha é a cultura do frágil. Então, a primeira coisa que nos foi imposta é que nós não poderíamos fazer as coisas assim como os homens, né? Então, existe uma cultura de que somos frágil, de que não sabemos, de que não podemos, né? Mulher, o lugar dela é em casa, o lugar dela é na cozinha, né? O lugar dela é cuidando dos filhos. Então, quantas vezes você já não ouviu isso, né? Quantas vezes você culturalmente, socialmente foi educada para ser aquela, né? Que a gente aquela menina, né? Boazinha, frágil, né? Coisas, frases que a gente escuta desde pequena. Os brinquedos da menina, né? São diferentes do que o do menino. O menino sempre foi estimulado, então, a guerrear, a brigar, a correr, a pular, a ser ágil, ser esperto, né? Depois, mais pra frente, a paquerar, a ter quantas mulheres ele quiser, a ser o conquistador, a ser esse homem forte, né? Que também não pode chorar, que não pode fazer nada disso. Então, a mulher, o contrário disso, o oposto disso, né? A menina tem que desde cedo ajudar em casa, ela ganha os brinquedos que já levam ela para os afazeres domésticos, né? Ela não pode brincar, ela não pode correr, ela não pode gritar, ela não pode falar palavrão, ela tem que ser boazinha, ela tem que ser assim, ela tem que ser assado. Graças a Deus, né? Nós mulheres e o movimento feminista, né? Saudável, vamos pensar dessa maneira. Ele vem mudando muita coisa, a gente vem se modernizando e a gente vem sim mudando muito desses nossos conceitos, muitas dessas regras dentro da gente. A gente já pode fazer muita coisa, tem muita gente que aceita já, né? E já busca essa igualdade de gênero, mas ainda a grande maioria foi criado, né? Neste movimento lá de trás, onde a mulher ainda carrega dentro dela muita dessas coisas. E aí eu vou trazer depois, né, a minha segunda papelzinho aqui, palavrinha que eu trago para vocês é a crença limitante. Então, dentro de tudo isso que a gente escuta, né, de toda essa caixinha, de todas essas regras que foram impostas pra gente, a gente vai aprendendo que a gente não pode, né? A gente vai então criando crenças limitantes, como o próprio nome diz, limitam a gente a alcançar o nosso grande potencial, a alcançar todo o nosso poder, toda a nossa essência, né? Então a gente vai tendo crenças de que a gente não pode isso, de que a gente não pode aquilo, que a gente não é capaz disso, que a gente não é capaz daquilo, né? Então a gente vai tendo durante toda a nossa vida crenças limitantes que vão formando, que vão moldando essa mulher e colocando ela de novo dentro desta caixinha, que ela acredita que o espaço que ela tem é esse, é só o espaço que deram para ela e não um espaço infinito e que ela pode conquistar, né, dentro do que ela acha e do que ela permite ou que ela tem vontade de conquistar. Então a gente acaba sendo moldado e colocado lá dentro e a própria
questão da crença limitante, que nos limita a esse pequeno espaço, a essas regras, a esses pensamentos que a gente acaba tendo, né? E com isso tudo vai fazendo a gente a entrar num movimento, né, da questão da autoestima. Então, de uma autoestima baixa, de uma mulher que acaba sendo submissa, que acaba se colocando ali num patamar inferior, né? Que acaba colocando essa mulher como tendo uma autoestima de eu não sou capaz, eu não posso fazer isso não é para mim, isso não foi feito para a mulher, né? A mulher, ela vai até certo ponto. Basta a gente olhar também, né? Depois que as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho e até hoje a gente enfrenta muitos preconceitos nesse sentido, né? A gente ainda tem que aceitar posições mais baixas, salários mais baixos, se sujeitar a trabalhar longas horas, né? A mulher, ela também ser demitida ou ser mandada embora, ou então ouvir piadinha, ter muita... enfim, né, muito preconceito em cima, principalmente a mulher que quer ser mãe, que gesta um filho, que é mãe, né, e que tem que ouvir que ela diminuiu a sua produtividade, que ela não tá mais sendo a mesma pessoa como antes, né, ela já é vista antes de ser mãe dessa maneira e depois que ela é mãe, pior ainda, né, ainda mais se ela precisa em algum momento se ausentar porque um filho está doente, porque ela teve algum problema, porque aconteceu algo, né? Então isso vai também trazendo para a gente mais ainda, como se a gente fosse fazendo um alicerce, né, baseado em todas essas questões. E cada uma dessas crenças, cada uma dessas questões, desse preconceito, a gente vai então fazendo o quê, né? É como se fosse aterrando, né? E soterrando de verdade toda essa capacidade feminina, toda a nossa autoestima, né? Então a gente vai acreditando que sim, que somos inferiores. E depois eu trago aqui para vocês também, né, uma ambiguidade que toda mulher acaba sofrendo em algum momento da vida. Por quê? Porque é uma mulher que, por um lado, dentro desta caixinha que foi lhe colocado, ela tem sim um poder que deram para ela e que deixaram ela, né, ter este poder. E principalmente eu acredito que também em algum momento isso foi, como eu vou dizer, isso foi planejado, né? Isso foi arquitetado, porque a única coisa, né, o único poder que a mulher pode ter é o cuidado com os filhos, é a maternagem, né? A maternidade é dela, mas também por isso, né? Porque o homem não quer assumir essa maternidade ou essa maternagem, né? Ele acabou por todas essas questões que eu falei, por questão de poder e tudo mais, né? Esse homem ainda lá das cavernas, que tem o seu instinto de proteger, de ser o provedor, de correr atrás, de trazer o sustento da família, né? Então ele não poderia ficar em casa. Então é mais fácil e mais cômodo deixar esta mulher em casa. E aí, então, foi dado este poder a ela. E eu disse ambiguidade por quê? Porque, por um lado, né, lhe é imposto e é muito valorizado essa questão da maternidade dessa mulher, porque essa mulher, então, ela tem todo esse poder, né? Ela é poderosa, ela gera uma outra vida, ela amamenta, ela cuida dessa casa, ela é o esteio dessa casa, ela é a mulher que dá conta de tudo, porque se ela não está em casa, nada disso vai acontecer, né? A casa desmorona, todo mundo fica mal. Então ela tem, por um lado, um poder muito grande que lhe dão, mas é dentro deste contexto, né? Mas por outro lado, nas outras funções que a gente pode pensar enquanto mulher, enquanto até profissional, né? Trabalhadora e tudo mais, essa mulher não pode, né? Não pode. Ela vai até
certo ponto. Ela não alcança esse patamar mais alto. Ela pode ir até um certo ponto. Ela precisa ficar embaixo de uma autoridade, ela precisa ser submissa, ela vai até aqui, mais do que ali ela não pode, né? Então, é uma mulher que ao mesmo tempo ela se sente muito valorizada, ela tem um poder muito grande, ela se sente muito poderosa nesse sentido, mas por outro lado, né, no outro lado da balança, ela tá desequilibrada, porque aí ela é o oposto de tudo isso. Então a gente precisa trazer esse equilíbrio desta balança, né? A gente não pode ficar nem lá nem cá. Até porque quando se coloca também essa maternidade nesse lugar tão alto para a mulher, a gente também enfrenta aí a culpa, né? É a culpa, é o exagero, é o controle, é o quanto essa mulher também neste lugar ela precisa ser perfeita, né? Basta você ter um filho e aí você começa a ouvir que vai ser natural, que o seu instinto materno vai falar mais alto, que você vai saber amamentar desde o primeiro dia, que você vai amar, que você vai saber todas as o que você tem que fazer com aquela criança naquele momento. Então, tudo isso também gera uma culpa muito grande, né? Uma autorresponsabilidade dessa mulher e algo que depois, mais pra frente, né? Eu tô falando aqui, é o meu último papelzinho que vai falar o quê? Dessa mulher moderna, dessa mulher sofrendo exatamente dessas questões, sofrendo por ter que dar conta de tudo, sofrendo por ter que ser perfeccionista, sofrendo porque ela carrega como eu vou falar, um peso enorme em cima dessa questão. Ela carrega também, né, uma carga mental gigantesca, né, porque ela tem que pensar em tudo, ela tem que saber tudo, sobra tudo para ela. Lembre-se que eu tô falando dentro da caixinha, tá? Então ela tem que ser essa mulher que cuida de tudo e de todos. E dentro disso ela acontece o quê? De novo a balança se desregula. Ela tá sempre em prol do outro. Mas e ela? Aonde ela fica? Esquecida, soterrada, né? Lá embaixo, abandonada, com essa autoestima baixa, com uma carga mental enorme, né? Com essa mulher que se sente pequena, que se sente incapaz, que muitas vezes se sente infeliz nesse sentido, né? Então é esse o lugar que nos colocaram, né, no feminino. É essa caixinha que a gente vive, né? E dentro dessa caixinha, ela pode ser aí, como eu falei, a sua caixinha de Pandora, que quando você abre, sai um monte de coisas horrorosas, mas como eu comecei falando aqui no vídeo também, você precisa abrir, né, e ver ela como sendo o seu momento de liberdade, né? O seu momento de libertação. Então, eu tô te convidando aqui nessa semana para que você busque essa mulher selvagem, para que você busque essa mulher, né, da intuição, essa mulher que sabe o seu poder, que quebra essas crenças, que se liberta, que sai dessa caixinha quadrada e que vai escolher para ela, seja lá qual forma ela achar que tem que ser, né? Seja ela a forma retangular, triangular, ou ela não vai ter forma, ela vai ser livre, ela vai ter a forma que ela quiser, em quantos momentos ela quiser. Então é essa mulher que eu quero te convidar aqui para buscar nesta semana da saúde mental feminina. Então, para a gente poder, nesta crise, olhar para dentro, aproveitar este momento que estamos vivendo em quarentena, para que você possa se conectar com você. Eu sei que está difícil, de novo, estamos vivendo muitas de nós dentro desta caixinha e mais ainda, trancadas dentro de casa, todas essas crenças, tudo isso que a gente imagina, fica mais ainda exacerbado, né? A exigência, a cobrança, a responsabilidade, a carga mental vem mais ainda para cima da gente neste momento e muitas de vocês, né, eu escuto dizer, não tá sobrando tempo para mim, eu não tô conseguindo nada, o pouco que eu conseguia lá atrás fazer, o pouco momento que eu tinha de relax ou de pensar, ou então de fazer esse momento de se conectar comigo, eu não estou conseguindo, né? Mas eu convido você sim, né? E esse é o tema do nosso próximo vídeo, que vão vir aí as dicas
para a gente juntas então começar devagarzinho, mas abrir esta caixa, sair de dentro desta caixa e poder sim aproveitar este momento de crise, esse momento de quarentena, para a gente poder achar um buraco nessa brecha, porque isso nada mais é, esse momento que a gente está vivendo, nada mais é do que uma fotografia de todo esse momento que a gente viveu até lá atrás, né? Mas tá bem grande, tá ampliado, tá exagerado, tá? Então é nessa hora, né? E eu gosto muito de uma frase que fala que é no momento de crise que a gente se descobre, é no momento de crise que a gente consegue achar os nossos potenciais, os nossos recursos. Ou então quem nunca ouviu aquela história de que muitas vezes a gente precisou chegar lá no fundo do poço, né, pra gente poder então ver que tinha, né, muita gente fala, eu tô no fundo do poço, mas você esquece que o fundo do poço é onde tem o lugar, né, onde tem um chão, e ali você pode sim impulsionar, dar um salto e usar aquele chão de impulsionamento para você poder subir. Então, já que a gente está lá, né, se nesse momento você está se sentindo no fundo do poço, use esse fundo para que você de fato se impulsione e possa subir em direção a essa luz, né? E é isso que eu quero convidar você aqui nesse momento para a gente poder conversar. Tudo bem? Então eu já falei bastante aqui, né? Eu sei que tempo hoje em dia tá mais difícil ainda, mas se você tá aqui comigo, se você tá me ouvindo, eu já te dou os parabéns, porque você já começou a achar um buraquinho, uma brechinha pequenininha para que você possa sim cuidar de você, olhar para você e se conectar com esse seu eu, com essa sua mulher selvagem, com essa sua essência, né? E aonde será que tá? Qual é a sua essência? O que é que você, né, gostaria de ser? Em que lugar você gostaria de colocar o seu feminino agora, neste momento e daqui para frente? Tá bom, meninas? Um beijo grande, a gente vai se conversando lá no nosso grupo, né? E vocês vão me contando aí quais foram as reflexões que também do outro lado aí surgiram para vocês. Lembre-se sempre que juntas seremos mais fortes, tá bom? Então estamos juntas aqui, você não está sozinha, nós estamos todas de mão dada num grande círculo feminino, né? Em torno desse sagrado feminino mesmo, para que a gente possa sim, enfim, buscar, né? Essa mulher que a gente quer ser, tá bom? Beijo, até o próximo.